Olá! Sabe aqueles momentos na vida em que parece que tudo converge? Tipo, um retorno a um lugar especial, uma promessa antiga que volta à tona, ou um reencontro com o passado que, de alguma forma, define o futuro? Sim, sim, acontece mesmo. É um pouco essa sensação quando a gente mergulha em Gênesis capítulo 35, que é o nosso foco hoje. Estamos falando da jornada de Jacó e especificamente a volta dele para Betel. Um capítulo bem denso esse. Muito. Parece um condensado de uma vida inteira, né? Jacó, que agora também é Israel, recebe ordens diretas de Deus, tem de fazer uma limpeza, digamos assim, na própria casa. Uma faxina espiritual, né? Exato. E ao mesmo tempo ele enfrenta perdas que doem fundo, mas também recebe a confirmação das promessas divinas de um jeito muito forte. Para a gente entender melhor tudo isso, vamos explorar juntos as anotações de Bíblias de estudo bem conceituadas, a Holman e a Nova Almeida atualizadas, sobre Gênesis 35. Ótimas fontes para a gente aprofundar. A ideia é destrinchar os momentos-chave, porque essa purificação era tão necessária, como foi esse reencontro com Deus em Betel, e o que significam os nascimentos, as mortes, até os escândalos familiares que rolam aqui para a história maior de Jacó e para a formação de Israel. Então vamos lá, vamos mergulhar nesses textos. Vamos lá. Tudo começa com uma instrução bem direta de Deus, logo no primeiro versículo. Depois de toda aquela confusão e violência em Siquém, né? Deus fala para Jacó: levante-se, suba a Betel e fique morando lá. Construa ali um altar dedicado ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Parece um chamado para voltar às origens, não acha? Exatamente. E Betel, é bom a gente frisar, não é um lugar qualquer. As fontes que a gente está usando, elas ressaltam muito isso. Betel significa casa de Deus. Certo. Foi ali, anos antes, que Jacó teve aquela experiência transformadora, né? A escada para o céu. E justamente quando ele estava, assim, no fundo do poço, fugindo de Esaú. Verdade, lembro bem. Então, essa ordem divina é um retorno estratégico mesmo. Um retorno a um lugar de revelação pessoal fundamental. É como se Deus estivesse dizendo: volta para onde nossa relação se aprofundou, para onde você entendeu quem eu sou. As notas conectam diretamente essa ordem com o encontro anterior lá. Faz todo sentido. Mas aí, antes de colocar o pé na estrada, Jacó toma uma atitude bem drástica com a família e todo mundo que estava com ele. Ele diz no versículo 2, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão com vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Isso parece além de uma simples arrumação para a viagem, né? O que as notas dizem sobre essa purificação? E como vai? É um ponto central que as bíblias de estudo exploram bastante, sabe? Essa purificação não era só externa, tipo trocar as vestes. Era principalmente interna, ritual, espiritual. Uma preparação indispensável para se chegar a Betel, a casa de Deus. As notas, tanto da Holman quanto da NAA, sugerem fortemente que isso estava ligado aos acontecimentos recentes lá em Siquém. Ah, a violência toda. Isso, aquilo tinha, de alguma forma, contaminado o acampamento. E se livrar dos deuses estrangeiros. Isso incluía ídolos, talvez aqueles terafins que a Raquel tinha levado escondido da casa do pai dela, o Labão, lembra? Lembro, claro. Era preciso cortar esses vínculos. Exato. Romper com qualquer coisa pagã. E tem um detalhe curioso nos versículos seguintes, sobre os brincos, certo? Que eles tiveram que entregar também. Sim, isso é bem interessante e as notas chamam atenção para isso. O texto diz que eles entregaram a Jacó não só os ídolos, mas também as argolas ou pendentes que usavam nas orelhas. E o que isso significava? A interpretação mais provável, segundo as fontes que a gente consultou, é que esses adornos também tinham alguma conotação religiosa pagã. Talvez fossem usados como amuletos ou símbolos de outras divindades, sabe? Entendi. Aí Jacó pega tudo isso, ídolos e brincos, e enterra debaixo de um carvalho perto de Siquém. É um ato simbólico muito forte de renúncia, de deixar o passado e a idolatria para trás, antes de seguir para esse encontro renovado com Deus. Enterrar os ídolos e os brincos. Que imagem poderosa! E depois dessa purificação radical, eles partem.
E acontece algo impressionante na viagem, né? O versículo 5 fala de um terror de Deus que caiu sobre as cidades vizinhas. Exato. Se a gente pensar na tensão que devia existir depois do massacre em Siquém que foi feito pelos filhos de Jacó. Com certeza esperavam vingança. Pois é, era de se esperar uma retaliação. Mas esse terror de Deus, que as notas descrevem como um medo sobrenatural, impediu que os cananeus perseguissem a família. Uma proteção divina, então. Direta, garantindo que Jacó chegasse em segurança à luz, que é o nome antigo de Betel, para cumprir a ordem de Deus. Isso mostra que, apesar das falhas humanas ali da família, o propósito divino estava sendo guardado. Chegando em Betel, Jacó faz o que Deus mandou. Constrói um altar. E ele dá um nome específico ao lugar. É o Betel. O que significa isso? É o Betel. Quer dizer o Deus de Betel. Ao nomear o altar assim, Jacó está, digamos, personalizando ainda mais a relação dele com Deus naquele lugar específico. Ah, interessante. Não é apenas Betel, a casa de Deus, mas é o Betel, o lugar onde o Deus se revelou a mim. As notas enfatizam que é um ato de memória e adoração, lembrando especificamente do Deus que apareceu para ele quando ele fugia do irmão. Reforça essa conexão histórica e a fidelidade de Deus ao longo da jornada dele. Que forte! Mas logo depois desse momento de adoração e lembrança, o capítulo traz uma notícia triste e um tanto inesperada. A morte de Débora, que tinha sido ama de Rebeca, a mãe de Jacó. Pois é. Ela é enterrada ali perto e o lugar ganha um nome, Alon Bakut, Carvalho do Pranto. Por que registrar a morte de uma serva aqui, no meio de eventos tão grandes? É um detalhe que chama a atenção, né? As notas de estudo sugerem que, embora Débora não seja uma figura central na aliança, a inclusão dela aqui e o nome dado ao local indicam o respeito e o carinho que a família tinha por ela. Devia ser querida. Provavelmente. Talvez ela fosse uma figura matriarcal importante ali no clã, uma ligação viva com Rebeca, que já tinha falecido, né? A menção serve para humanizar um pouco a narrativa, mostrar que mesmo em meio a grandes eventos teológicos, a vida cotidiana, as perdas pessoais, elas continuam. Faz sentido. Traz uma camada de realidade. E logo após esse luto, acontece outro momento de clímax espiritual. O texto diz que Deus apareceu de novo a Jacó depois que ele voltou de Padã Arã. E o que acontece nesse encontro? É diferente do primeiro. Aqui fica realmente interessante, como você disse. É uma reafirmação divina poderosa. Deus o abençoa e, o que é crucial, ele confirma a mudança de nome que tinha acontecido antes. Lembra? Naquela luta junto ao rio Jaboque. Sim, quando ele vira a Israel. Exato. Gênesis 35, versículos 9 e 10 diz assim: Deus apareceu outra vez a Jacó e o abençoou. Disse-lhe Deus: o seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó. O seu nome será Israel. Uma confirmação oficial, então. Isso. As notas explicam que essa repetição e confirmação em Betel, um lugar tão significativo, sela a nova identidade de Jacó como o pai da nação escolhida. Não é mais só Jacó, o suplantador, mas Israel, aquele que luta com Deus ou Deus prevalece. É um marco. E nesse momento de confirmação, Deus usa um nome específico para se apresentar. No versículo 11, Eu sou El Shaddai. As Bíblias de estudo costumam dar bastante atenção a esses nomes divinos. O que El Shaddai significa nesse contexto? Sim, e com razão. El Shaddai é frequentemente traduzido como Deus Todo-Poderoso. As notas da Holman e da NAA são bem enfáticas ao conectar esse nome às promessas da aliança, aquelas feitas a Abraão e a Isaac. El Shaddai é o Deus que tem o poder absoluto para cumprir o que prometeu, especialmente as promessas de descendência numerosa e da posse da terra de Canaã. Então tem a ver com a capacidade de Deus realizar o prometido. Exatamente. Ao se apresentar como El Shaddai naquele momento crucial de reafirmação em Betel, Deus está basicamente dizendo a Israel: olha, eu tenho todo o poder necessário para tornar realidade as promessas feitas a seus pais e a você. Confie na minha capacidade de realizar o impossível. É um nome de garantia de poder, um nome patriarcal, podemos dizer. Uau! Isso dá um peso enorme à promessa que vem logo em seguida. Deus continua nos versículos 11 e 12.
Seja fecundo e multiplique-se. De você procederá uma nação e uma multidão de nações. Reis sairão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, também a sua descendência darei esta terra. É a aliança patriarcal sendo passada e confirmada diretamente para Israel. Perfeitamente. É a formalização da continuidade. A promessa não morreu com Abraão ou Isaque. Ela agora repousa sobre Israel e seus descendentes. E a resposta de Jacó é novamente um ato concreto de adoração e memória. Ele faz algo de novo no lugar. Ele ergue uma coluna de pedra, um memorial duradouro, ali onde Deus falou com ele, derrama sobre ela uma oferta de libação, provavelmente vinho e azeite, consagrando o local, e mais uma vez chama o lugar de Betel, casa de Deus. Fechando o ciclo. Exato, é um ciclo completo. Ordem divina, purificação, viagem protegida, chegada, encontro, reafirmação da identidade das promessas, e aí a resposta de adoração e memorialização. Bem redondo. Um ciclo intenso mesmo. Mas a jornada não termina aí. Eles precisam seguir viagem. Saem de Betel em direção a Efrata, que o próprio texto já identifica como Belém. E é nessa parte do caminho que a tragédia acontece. Raquel, a esposa que Jacó tanto amava, entra em trabalho de parto. E as coisas se complicam. Sim, é um dos momentos mais dolorosos do Gênesis, sem dúvida. O nascimento do 12º filho de Jacó, aquele que completaria um número simbólico dos futuros líderes das tribos, vem junto com a morte da mãe dele. É profundamente agridoce. Muito triste. O texto é muito vívido ao descrever os últimos momentos da Raquel. Com dificuldade para respirar, ela chama o filho de Benoni. As notas explicam que Benoni significa algo como filho da minha dor ou filho do meu sofrimento. É um nome que nasce da agonia da morte dela. Nossa, pesado. Mas Jacó muda o nome, não é? Ele o chama de Benjamim. Por que essa mudança? Essa mudança é muito significativa. Enquanto a Raquel nomeia a partir da sua dor mortal, Jacó escolhe Benjamim. As notas de estudo oferecem algumas possibilidades para o significado de Benjamim, filho da mão direita. Que costuma ser algo bom, né? Geralmente simboliza força, favor, posição de honra. Outras possibilidades são filho do sul, talvez indicando a direção da jornada ou local de nascimento em Canaã, ou até filho dos meus dias, tipo filho da minha velhice. Entendi. O contraste é marcante. Jacó, mesmo em meio ao luto terrível pela esposa amada, parece buscar um nome que aponte para a vida, para a força, para a continuidade da linhagem. Talvez até para a posição especial desse filho mais novo, o único além de José a ser filho da amada Raquel. É um vislumbre da complexidade do luto e da esperança juntos. Que momento denso. E Raquel é sepultada ali mesmo, no caminho para Belém. Jacó ergue uma coluna sobre o túmulo dela, um marco que, segundo as notas, permaneceu por algum tempo, um memorial visível dessa perda. Correto. E a narrativa continua dizendo que Israel, o texto alterna entre Jacó e Israel, né, seguiu viagem e armou sua tenda além de Migdal-Eder. Migdal-Eder. O que é isso? As fontes explicam que Migdal-Eder significa torre do rebanho. Era provavelmente uma torre de vigia para pastores, localizada nos campos de pastoreio perto de Belém. Uma área que mais tarde ficaria famosa na história do rei Davi e, claro, no nascimento de Jesus. É um detalhe geográfico que nos situa ali. Interessante. E é nessa região, enquanto Israel habitava naquela terra, que acontece outro evento chocante. Desta vez, um escândalo familiar grave envolvendo o filho mais velho. O que diz o versículo 22? O versículo 22 é direto e brutal. Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo. Nossa, Ruben era o primogênito, né? Sim, o primeiro filho de Lia. E Bila era serva de Raquel, mas também mãe de 2 filhos de Jacó, Dan e Naftali. Ou seja, era considerada uma esposa secundária, uma concubina com status na família. Então isso foi muito grave. Gravíssimo. As notas de estudo são unânimes em classificar o ato de Ruben como uma transgressão terrível. Não era só adultério, era um incesto que representava uma afronta direta
a honra e autoridade de Jacó, o pai e chefe do clã. Que horror. Algumas interpretações sugerem que poderia ser até uma tentativa de Rúben de tomar o poder ou afirmar sua proeminência depois da morte de Raquel, talvez. E quais foram as consequências? O texto só diz Israel ficou sabendo. Sim. É meio lacônico. Essa frase curta é carregada de significado. Embora a reação imediata de Jacó não seja descrita aqui, as consequências para Rúben foram severas e duradouras, como as notas apontam e como a gente vê mais tarde em Gênesis 49, na bênção final de Jacó aos filhos. Que, na verdade, é quase uma maldição para ele, né? Exato. Rúben perde os privilégios da primogenitura por causa desse ato. A liderança que deveria ser sua passa para outros filhos, especialmente Judá e José. Aquele ato impensado custou muito caro a Rúben e a sua tribo no futuro. Incrível como um versículo tão curto pode ter tanto impacto. E logo depois desse episódio sombrio, o texto faz algo interessante. Ele lista todos os 12 filhos de Jacó. Por que essa lista aparece justamente aqui, depois disso tudo? É uma questão de estrutura narrativa bem pensada, sabe? Depois de narrar o nascimento do último filho, o Benjamim, e o pecado do primogênito, o Rúben, a lista serve como uma espécie de consolidação oficial. Ah, tipo um fechamento. Isso. Ela agrupa os filhos por suas mães. Os 6 de Lia, os 2 de Raquel, José e Benjamim, que foi o único nascido em Canaã, os 2 de Bila, serva de Raquel, e os 2 de Zilpa, serva de Lia. Como as Bíblias de estudo ressaltam, essa lista não é só genealogia. Tem um propósito maior. Com certeza. Ela estabelece formalmente os 12 patriarcas das tribos de Israel. É a confirmação da fundação da nação que vai surgir deles. Apesar do pecado de Rúben e da dor da morte de Raquel, a estrutura familiar que vai carregar a promessa está completa, está ali, registrada. Entendido. A lista marca um ponto de chegada familiar, de certa forma. E falando em chegada, a jornada de Jacó finalmente o leva ao seu destino final de encontro ao pai, Isaque. Onde eles se encontram? Eles se reencontram em Mané, que também é chamada de Kiriat Arba, e que a gente conhece melhor como Hebron. Hebron, claro. As notas destacam a importância desse local. Não era um lugar qualquer, mas o centro das peregrinações de Abraão e do próprio Isaque. Voltar a Hebron significava para Jacó retornar ao coração da terra prometida e ao lar ancestral. É o fechamento de um ciclo imenso, desde a fuga dele anos antes até o retorno como Israel, pai de 12 filhos. E é ali, em Hebron, que a história de Isaque chega ao fim. O texto registra a morte dele aos 180 anos. Uma vida longa. Sim, uma vida bem longa. A descrição é serena. Isaque expirou, morreu e foi reunido ao seu povo, velho e farto de dias. É o fim de uma era, né? As notas de estudo apontam que a morte de Isaque conclui uma seção principal da narrativa de Gênesis, essa focada na vida dos 3 grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A passagem da tocha está completa. E tem um detalhe final no sepultamento que me parece muito significativo, lá no versículo 29. Quem sepulta Isaque? Seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Esse é um detalhe poderoso. Os dois juntos. Juntos. Apesar de toda a história complexa, de rivalidade, engano, separação, os 2 irmãos se unem para prestar as últimas honras ao pai. As notas ressaltam esse momento como um sinal de reconciliação ou, no mínimo, de respeito mútuo e dever filial cumprido. É um belo final para a história de Isaque. Aí, encerra a história de Isaque com uma nota de unidade familiar, ainda que tenha sido momentânea. E como você mencionou, a morte de Isaque, o último dessa linha direta de patriarcas, sinaliza uma mudança de foco na narrativa de Gênesis, certo? Exato. Com os 12 filhos de Israel agora estabelecidos, o palco está pronto para a próxima grande saga. A história desses filhos, especialmente a de José, e como eles acabam indo parar no Egito. Isso vai preparar todo o caminho para o êxodo e para a formação da nação de Israel mais adiante. Que capítulo intenso! Recapitulando rapidinho, então, a gente viu Jacó obedecendo ao chamado de Deus para voltar a Betel,
mas não sem antes fazer aquela purificação na casa, se livrando de ídolos e pendentes pagãos. Fundamental essa parte. Em Betel, ele reconstrói o altar, tem seu nome Israel confirmado por Deus, que se revela como El Shaddai, o Todo-Poderoso, e recebe a reafirmação das promessas da aliança. Mas também acompanhamos a dor, a morte da ama Débora e, de forma muito mais impactante, a morte de Raquel no parto de Benjamim. Momentos bem difíceis. Vimos a lista completa dos 12 filhos à base das tribos, mas também a mancha do pecado de Rúben. E, finalmente, o retorno a Hebrom, o reencontro com Isaque e sua morte sendo sepultado pelos filhos Esaú e Jacó juntos. Ufa! Que a gente tira disso tudo no final das contas. Sem dúvida um capítulo de transição fundamental. Ele consolida a identidade de Jacó como Israel, o portador da promessa, marca o fim da linha patriarcal direta com a morte de Isaque e estabelece firmemente a próxima geração, os 12 filhos, como o futuro da nação. Uma passagem de bastão. Exato. Mas para além dessa estrutura narrativa, o capítulo mostra a vida como ela é, especialmente a vida de fé, cheia de obediência e falhas terríveis, de bênçãos imensas e sofrimentos profundos, de encontros divinos e escândalos humanos. E tudo isso, segundo a perspectiva do texto, se desenrola sobre a mão soberana de um Deus que é fiel às suas promessas, mesmo em meio à bagunça humana, digamos assim. A fidelidade de Deus, apesar de Jacó e sua família, é um tema que transparece muito forte aqui. E para quem nos acompanha, fica uma reflexão final, talvez. Aquela imagem de Jacó mandando a família enterrar os deuses estranhos e até os brincos antes de subir a Betel é muito forte. Trazendo para um contexto mais amplo, sem querer forçar a barra, óbvio, mas só como uma provocação, o que seriam os deuses estranhos ou os enfeites modernos que talvez precisem ser enterrados antes da gente buscar uma renovação, um novo começo ou um encontro mais significativo, seja lá o que signifique para cada um? É uma pergunta que fica ecoando depois de analisar essas fontes sobre Gênesis 35. Uma ótima pergunta para a gente pensar.